Minha esposa me humilhou no trabalho e contou minha demissão em voz alta, até o diretor entrou com um contrato assinado. Eu nunca pensei que a minha vida poderia desmoronar em apenas alguns minutos. Mas aconteceu. Acordei naquela manhã achando que seria um dia comum, café, trabalho, uma reunião rápida. Mas não. Nada era comum naquele dia. Nada seria como antes. Minha esposa, aquela pessoa que eu julgava ser meu porto seguro, tinha planejado transformar a minha rotina em um pesadelo público. Cheguei ao escritório carregando minhas pastas, o coração tranquilo, tentando ignorar o aperto no peito. Mal sabia que aquele aperto era só o primeiro aviso de um desastre prestes a explodir. Assim que entrei na sala principal, ouvi a minha esposa, sim, ela mesma, falando em voz alta o que não deveria, minha demissão. Todo mundo precisa saber que ele não serve para nada. Olha só, ele nem consegue entregar uma apresentação decente, ela disse, apontando para mim com um sorriso que mais parecia uma faca afiada. O som daquelas palavras cortou minha garganta. Meus colegas congelaram. Alguns se afastaram, outros trocaram olhares constrangidos. E então ele entrou. O diretor. Com meu contrato assinado. Um documento que, naquele momento, parecia pesar toneladas na minha mão, mesmo que eu não tivesse ainda tido tempo de processar o que significava. Ele olhou para todos, depois para mim, e disse com aquela voz firme que só aumentava meu desespero: infelizmente, hoje é seu último dia aqui. Pegue suas coisas e entregue seu crachá. Não consegui reagir. Não consegui chorar. Não consegui sequer pensar. O mundo parecia girar mais devagar, e ao mesmo tempo, rápido demais. Minha esposa estava lá, radiante, como se tivesse acabado de vencer um campeonato de humilhação. Aquela era a minha realidade, traído, exposto, destruído por alguém que prometeu me amar para sempre. Quando saí do prédio, senti o peso da vergonha me esmagando. Cada passo parecia me afundar mais na lama do ridículo. E o pior, ela ainda me seguia, soltando comentários venenosos, sorrindo para cada estranho que passava. Eu queria desaparecer, me misturar à calçada, desaparecer do mapa. Mas não foi apenas isso. Ao chegar em casa, percebi que a humilhação se estendia além do trabalho. Minha família, aquela que eu sempre considerava um refúgio, estava do lado dela. Minha própria mãe olhou para mim com desaprovação, como se eu tivesse feito algo imperdoável. Meu pai apenas desviou o olhar. E minha irmã gêmea, aquela que sempre sorria para mim nos aniversários, parecia brilhar aos olhos de todos, como se fosse a verdadeira filha perfeita que eu nunca poderia ser. O choque me paralisou. A injustiça era palpável, sufocante. Eu era a filha rejeitada, a vítima de uma trama que eu nem sequer imaginava. Mas havia algo dentro de mim que ainda se recusava a quebrar completamente. Um fio minúsculo de raiva, de necessidade de sobreviver, começou a se acender. Então aconteceu algo que mudou tudo. Uma tentativa de sabotagem, quase fatal. Uma queda de escadas que eu não deveria ter sobrevivido. Meu corpo estremeceu, meu coração disparou, e mesmo deitado no chão frio, senti uma clareza que nunca tivera: se eu ia sair dessa, seria diferente. Eu não seria mais a pessoa humilhada, rejeitada, desprezada. Eu iria reconstruir cada pedaço de mim, tijolo por tijolo, sem depender de ninguém. Enquanto me apoiava para levantar, uma dor lancinante percorreu meu braço, e eu percebi que havia alguém observando. Um vulto, indistinto, parado na porta, olhando para mim como se soubesse algo que eu não sabia. Um frio percorreu minha espinha. Quem estava ali? Alguém aliado ou mais uma ameaça? O vulto desapareceu antes que eu pudesse reagir. Meu coração ainda batia como um tambor frenético, e eu soube naquele momento que nada seria simples. Que a reconstrução seria dolorosa, cheia de armadilhas, surpresas e verdades que eu ainda não podia imaginar. Mas eu estava pronta. Ou pelo menos, precisava estar. E é aí que minha história realmente começa. A parte em que eu aprendo que a força não vem apenas da justiça, mas da sobrevivência. Que a redenção não é um presente que alguém te dá, mas uma batalha que você trava contra a própria dor. Agora, enquanto observo o quarto silencioso, ainda sinto a presença daquele vulto. Não sei se era real ou apenas fruto do meu medo. Mas algo me diz que o que aconteceu hoje não foi apenas um acidente. Alguém está jogando um jogo maior, e eu estou no centro dele. Naquela noite, não consegui dormir. A escuridão do quarto parecia esmagar minha mente, preenchendo cada canto com dúvidas e memórias de tudo o que havia acontecido.
Eu revivia cada palavra que ela disse no escritório, cada olhar frio de minha família, cada passo que dei enquanto saía do prédio com a cabeça baixa, carregando a humilhação como se fosse um peso físico. A dor no meu corpo após a queda ainda era intensa, mas mais dolorosa era a sensação de traição. Como alguém que prometeu amor poderia desejar meu sofrimento? Como minha própria família podia sorrir para ela enquanto me ignorava, como se eu fosse invisível? Cada pensamento girava em torno de uma pergunta sem resposta: por que comigo? No dia seguinte, minha cabeça estava um caos. Decidi sair de casa, andar sem destino, tentando afastar a pressão que me sufocava. A cidade estava fria, cinza, indiferente à minha desgraça. Passei por ruas conhecidas e senti um estranho contraste. Tudo continuava como se nada tivesse acontecido, e ao mesmo tempo, nada jamais seria igual. Foi quando percebi que não poderia mais me esconder. Aquele episódio havia me transformado, mesmo que eu ainda não soubesse como. Cada passo pelas ruas, cada olhar para pessoas desconhecidas, me lembrava que minha vida não poderia continuar sendo moldada pelos outros. Que minha reconstrução precisava começar de dentro para fora. Decidi procurar ajuda, mas não em terapias ou amigos. Eu precisava de algo mais profundo, mais visceral. Algo que me fizesse sentir novamente que eu existia, que eu era capaz de lutar. Comecei a estudar técnicas de defesa pessoal, a aprender a ler as pessoas, a perceber sinais antes mesmo que algo acontecesse. Cada movimento, cada treino, era um lembrete de que eu não seria mais vulnerável. Mas a vida parecia insistir em me testar. Durante uma caminhada, fui seguida por alguém. Primeiro, pensei que fosse paranoia, fruto do estresse, da ansiedade e da vergonha que me acompanhava. Mas os passos persistiram, rítmicos, constantes, ecoando na calçada. Meu corpo tremeu, mas algo dentro de mim reagiu. Virei o rosto lentamente e avistei a sombra. Era uma figura alta, vestida de preto, que parou abruptamente quando percebeu que eu havia notado. Meu coração disparou, mas ao invés do medo que eu esperava, senti uma estranha clareza. Este não era apenas um ataque físico, era uma provocação. Alguém queria me ver caída novamente. E, por algum motivo, eu sabia que aquela pessoa estava ligada ao meu passado recente, talvez minha esposa, talvez minha família, talvez alguém que sempre quis me derrubar. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha rotina, mas com um olhar diferente. Eu não podia mais confiar em ninguém. Cada conversa era medida, cada gesto observado. Meu trabalho anterior, minhas relações, tudo parecia um terreno minado que eu precisava atravessar com cautela. Então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta anônima. Não havia remetente, apenas palavras escritas à mão, tremidas, mas claras o suficiente para provocar calafrios. Você acha que sobreviveu? Ainda não viu nada. Eles não vão parar até que tudo que você ama desapareça. Mas há uma chance. Procure onde ninguém olha. Meu estômago se revirou. Quem eram eles? E o que significava procure onde ninguém olha? Cada célula do meu corpo me dizia que era perigoso, que talvez eu estivesse sendo atraída para uma armadilha. Mas, de alguma forma, uma parte de mim, aquela parte que havia sobrevivido à queda quase fatal, queria descobrir. Queria sentir o sabor da vingança e da redenção ao mesmo tempo. Comecei a investigar por conta própria. Revirei arquivos antigos do trabalho, conversas de e-mail, notas que nunca deveriam ter sido deixadas em público. Descobri pequenas pistas, pequenas falhas que indicavam que meu contrato havia sido sabotado. Alguém manipulou números, alterou relatórios, e minha esposa sabia de tudo. Ela havia planejado cada detalhe, cada palavra, cada gesto de humilhação. Foi chocante perceber que eu não tinha sido apenas vítima de circunstâncias. Eu havia sido alvo de uma guerra cuidadosamente planejada, e eu estava apenas começando a entender a dimensão do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir algo poderoso, uma raiva que não me paralisava, mas me movia. Uma determinação que fazia cada treino, cada passo nas ruas frias, cada olhar cauteloso, valer a pena. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Durante uma de minhas noites de investigação silenciosa, ouvi um barulho na porta de meu apartamento. Um estalo, rápido, quase imperceptível. Meu coração disparou, meus instintos gritaram. A sombra que eu havia sentido antes parecia estar mais próxima agora. Eu estava sendo observada, seguida, talvez preparada para um ataque que eu ainda não podia prever. Ao abrir a porta lentamente, não havia ninguém. Mas sobre o chão, havia uma chave. Simples, metálica, fria.
Não havia carta, não havia bilhete. Apenas a chave. Meu instinto me dizia que ela não era minha. Que era uma provocação, um convite ou uma ameaça. Segurei a chave com força, sentindo o peso metálico em minha mão. Uma mistura de medo e adrenalina me invadiu. Eu sabia que aquela chave representava uma escolha, ignorar e continuar escondida, ou seguir o caminho que alguém preparou para mim, talvez um caminho de perigo, talvez um caminho de descoberta, talvez de vingança. E então, uma sensação estranha percorreu minha espinha. Como se alguém estivesse atrás de mim, observando cada movimento. Como se o jogo estivesse apenas começando e eu fosse a peça principal de um tabuleiro cheio de armadilhas. Enquanto segurava a chave, senti meu corpo tremer, mas não de medo, e sim de antecipação. Eu sabia que precisava seguir aquele sinal, descobrir o que estava por trás da chave. Mas algo me dizia que essa decisão mudaria tudo. Que, ao virar a próxima esquina, eu não seria mais a mesma pessoa. Que o passado doloroso, a humilhação, a rejeição, seriam apenas a preparação para algo maior. E assim, com a chave ainda fria em minha mão, respirei fundo. O mundo lá fora continuava indiferente, mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria minha vida para sempre. A chave continuava fria na minha mão, mas, ao mesmo tempo, parecia pulsar como se tivesse vida própria. Algo me dizia que ela não era apenas uma peça de metal. Era um aviso. Um convite. Um desafio. Minha mente girava em torno de possibilidades, e cada uma delas parecia mais perigosa que a outra. Decidi não pensar demais e seguir o instinto que me restou. Peguei a chave, coloquei na bolsa e saí novamente para as ruas frias da cidade. A noite estava escura, sem lua, apenas a luz dos postes iluminando o caminho irregular à minha frente. Cada sombra parecia se mover, cada ruído fazia meu coração disparar. Mas não era medo que me guiava, era uma mistura de raiva e necessidade de entender, de reconstruir minha vida a partir das cinzas da humilhação que minha esposa e minha família me impuseram. Segui pelas ruas desertas até chegar a um prédio antigo, quase abandonado. Havia algo naquele lugar que me chamava, uma estranha sensação de familiaridade e perigo ao mesmo tempo. Observei a porta de ferro, antiga, enferrujada, e percebi que a fechadura tinha o formato exato da chave que eu segurava. Meu corpo tremeu, mas eu não recuei. Coloquei a chave na fechadura. Girou com resistência, um estalo metálico ecoou pelo corredor silencioso, e a porta se abriu. Um cheiro de mofo e poeira antiga invadiu minhas narinas. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Algo estava ali dentro. Algo que talvez explicasse tudo. O corredor era estreito, com paredes manchadas de água e azulejos quebrados. Cada passo que eu dava fazia o piso render sob meus pés. Comecei a perceber sinais de que alguém frequentava aquele lugar recentemente, uma garrafa de água meio cheia, restos de comida, marcas de passos no chão empoeirado. Eu não estava sozinha. No fim do corredor, encontrei uma porta de madeira, pesada, entreaberta. Do lado de dentro, uma luz fraca iluminava um quarto que parecia um escritório improvisado. Havia papéis espalhados, fotos antigas, uma tela de computador ligada mostrando arquivos confidenciais de empresas, contratos, nomes, datas. Meu coração disparou. Isso não era apenas sobre minha demissão. Havia algo muito maior por trás. Puxei um dos papéis e percebi que havia anotações sobre mim, meu trabalho, meus hábitos, minha rotina. Minha esposa. Minha família. Até minha irmã gêmea. Tudo estava ali, registrado como se alguém tivesse planejado cada detalhe, cada passo que eu daria. A sensação de choque me paralisou. A humilhação no trabalho, a rejeição da família, tudo fazia parte de algo que eu ainda não compreendia completamente. E então ouvi um som atrás de mim. Um estalo seco, como se alguém tivesse pisado em uma madeira solta. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a porta pela qual entrei. Meu instinto gritou, eu estava sendo observada, manipulada, como sempre. Cada sombra no quarto parecia ganhar vida, cada objeto parecia esconder um segredo. Comecei a investigar os arquivos no computador. Descobri e-mails, mensagens, contratos falsificados. Tudo apontava para uma conspiração. Minha esposa havia arquitetado minha queda com a ajuda de alguém da minha própria família. Minha irmã gêmea, que sempre parecia perfeita aos olhos de todos, estava envolvida. Cada detalhe me fazia sentir raiva, medo e, surpreendentemente, uma estranha sensação de poder. Eu sabia que, finalmente, estava no caminho para entender a verdade.
Foi então que encontrei algo ainda mais perturbador. Uma pasta marcada com meu nome, dentro dela fotos minhas em momentos íntimos, planejamentos detalhados de como me desestabilizar emocionalmente, estratégias de manipulação, e, no fim, uma frase escrita à mão que fez meu sangue gelar. Você não merece apenas cair. Você deve desaparecer. Mas há uma escolha, e ela está nas suas mãos. Decida com cuidado. As palavras ecoaram na minha cabeça. Escolha? Desaparecer? Algo dentro de mim se acendeu. Um misto de raiva e necessidade de justiça tomou conta do meu corpo. Eu não seria a vítima indefesa que todos esperavam. Eu iria lutar, expor tudo, reconstruir minha vida e transformar cada pedaço de dor em força. Nesse instante, um barulho atrás de mim me fez girar rapidamente. Uma figura emergiu da sombra, alta, vestida de preto, rosto coberto. Meu coração disparou. Eu estava prestes a ser atacada, mas minha mente reagiu instintivamente. Cada treinamento, cada movimento que aprendi nos últimos dias, tudo se alinhou em uma reação única. Consegui desviar de um golpe rápido, mas a pessoa era ágil. O confronto não era apenas físico, era psicológico, uma batalha de estratégia, velocidade e controle. A luta parecia interminável. Cada segundo era uma eternidade. Meu corpo gritava de dor, mas minha mente estava clara como nunca. Precisava descobrir quem era, precisava entender o jogo que estava sendo jogado comigo. Até que, em um momento de distração do meu adversário, consegui derrubá-lo contra a parede. O impacto fez com que o capuz caísse, revelando um rosto que eu nunca esperava ver, alguém que pensei ser aliado. Alguém que eu confiava. O choque me congelou. Não consegui falar, não consegui mover. A verdade começou a se formar diante dos meus olhos, mas ainda assim, havia muito que eu não entendia. Cada detalhe parecia conectado, como uma teia de aranha cuidadosamente construída para me capturar. E enquanto olhava para a pessoa caída à minha frente, percebi que aquele era apenas o começo. O que aconteceria agora? Quem mais estava envolvido? E, mais importante, eu estava realmente preparada para enfrentar tudo o que viria pela frente? Segurei a chave firmemente na bolsa, respirando fundo. Algo me dizia que minha vida nunca mais seria a mesma, e que o próximo passo definiria se eu sobreviveria ou seria destruída de vez. Aquele instante ficou gravado na minha mente como se o tempo tivesse parado. O rosto do meu aliado caído no chão, o capuz jogado para trás, o olhar de raiva misturado com medo, tudo isso me perfurava. Eu queria gritar, chorar, correr, mas sabia que não podia. Não mais. Cada fibra do meu corpo gritava sobrevivência, e minha mente funcionava como uma máquina, processando cada detalhe, cada ameaça invisível ao meu redor. Levantei lentamente, mantendo a distância, observando cada movimento do meu adversário. Ele respirava com dificuldade, mas seus olhos não mentiam, ainda havia malícia, ainda havia um plano, ainda havia perigo. Percebi que o que eu via era apenas a ponta do iceberg. Aquele confronto não tinha sido por acaso. Tudo o que me aconteceu até ali, desde a humilhação no trabalho até a rejeição da minha família, era apenas uma preparação. E a chave, aquela chave fria na minha bolsa, tinha sido a porta de entrada para algo muito maior do que eu imaginava. Enquanto minha mente girava, um som distante me chamou a atenção. Um clique suave, metálico, vindo da porta de entrada do quarto improvisado. Alguém estava entrando, ou melhor, alguém que eu não esperava. Meu corpo reagiu imediatamente. Peguei um pedaço de metal do chão, segurando-o com firmeza, pronto para qualquer ataque. A sombra que entrou parecia familiar, mas meu cérebro demorou a processar. Até que a luz fraca iluminou seu rosto, era minha irmã gêmea. Meu coração congelou. Como? Por quê? Cada memória da infância, cada aniversário compartilhado, cada momento de cumplicidade parecia agora um eco distante, quase irrelevante diante da traição que minha própria família arquitetava. Mas o choque foi apenas o começo. Antes que eu pudesse processar qualquer reação, ela falou, e sua voz era fria, calculista. Você achou que podia escapar? Que sobreviveria sozinha? Ingênua. Sempre fomos as peças do mesmo jogo, mas você escolheu o lado errado. As palavras ecoaram como punhos em minha alma. Toda a minha vida de luta para reconstruir a autoestima, toda a minha raiva contida, parecia insuficiente para enfrentar a traição pura e absoluta que agora tinha um rosto, e era o dela. Mas, surpreendentemente, no meio de toda a dor, algo despertou em mim, uma fúria antiga, um desejo de sobrevivência que queimava mais intenso que qualquer medo.
Não houve tempo para diálogo. Ela avançou, rápida, precisa, atacando com uma força que só poderia vir de treinamento. Meu corpo reagiu instintivamente. Cada movimento que aprendi nas últimas semanas se revelou essencial. Desviei, rolei no chão, usei o metal improvisado para me defender. A luta era física, mas também mental. Cada golpe, cada esquiva, era uma dança perigosa, e no fundo, eu sabia que aquela batalha decidiria mais do que apenas minha sobrevivência, definiria minha reconstrução emocional, meu direito de existir por conta própria, longe da sombra da irmã e da esposa que tentaram destruir minha vida. Foi quando ouvi outro som, atrás da porta principal do prédio, passos, pesados, calculados. Alguém se aproximava. Meus instintos gritaram alerta máximo. Quem mais estava envolvido? Eu estava cercada? A sensação de perigo se intensificou. A adrenalina correu pelo meu corpo, me mantendo focada, cada célula pulsando em alerta máximo. Minha irmã fez um movimento brusco para me atacar novamente. Eu desferi um golpe, não para machucá-la mortalmente, mas suficiente para derrubá-la por alguns segundos. Respirei fundo, olhando para ela caída no chão, olhos fixos em mim, e percebi que algo havia mudado. Ela estava me desafiando, mas também revelando a vulnerabilidade que eu precisava explorar. Era meu momento de assumir o controle, de inverter a dinâmica. Antes que eu pudesse agir, o vulto que eu havia sentido desde a carta anônima apareceu no corredor. Alto, enigmático, sem rosto visível. Meu coração disparou. Essa pessoa parecia ser o maestro de toda a trama, o verdadeiro controlador por trás das humilhações, da queda, da rejeição. Mas algo estava claro, eu não seria mais uma vítima. Eu não podia ser. Aquele estranho simplesmente permaneceu observando, silencioso, como se estivesse avaliando cada movimento meu. E então, sem uma palavra, desapareceu novamente nas sombras. Mas sua presença deixou um eco. Tudo o que eu acreditava entender sobre minha queda, minha humilhação, minha rejeição, estava apenas começando a ser revelado. Alguém maior estava manipulando cada peça no tabuleiro, e eu agora tinha consciência de que não podia confiar em ninguém. Nem mesmo em quem parecia ser um aliado. Enquanto minha irmã se levantava lentamente, respirando com dificuldade, percebi uma nova força em mim. Não mais medo. Não mais dúvida. Eu sabia que podia enfrentar qualquer ameaça. Cada traição, cada humilhação, cada golpe físico ou emocional, havia me forjado. Eu não era mais a pessoa que chorava no chão do trabalho ou que implorava por atenção da família. Eu estava pronta. Mas havia ainda uma questão: quem era o verdadeiro manipulador? Qual era o plano completo? E, mais importante, até onde eles estavam dispostos a ir para me destruir? Cada resposta que eu encontrava parecia abrir mais perguntas, cada pista mais obscura e perigosa que a anterior. Segurei a chave novamente, sentindo seu frio metálico pulsar contra minha mão. Era um símbolo, uma lembrança de que a reconstrução emocional e a vingança estavam ligadas. Eu precisava descobrir a verdade, mas sabia que o caminho seria doloroso, cheio de armadilhas e surpresas que ainda não podia imaginar. Enquanto observava minha irmã, caída e furiosa, e o corredor vazio atrás dela, percebi algo: este jogo estava apenas começando. A humilhação, a rejeição, a tentativa de destruição que minha esposa e família arquitetaram, tudo era só o primeiro ato. O verdadeiro espetáculo, a batalha final, ainda estava por vir. E então, um estalo metálico ecoou novamente do corredor. Alguém ou algo se aproximava. O frio percorreu minha espinha, e uma certeza se instalou em mim: o próximo movimento definiria tudo. Sobrevivência, redenção, vingança, tudo estava prestes a se entrelaçar. O estalo metálico ecoou novamente pelo corredor. Meu corpo tremeu, mas desta vez não era de medo, era de pura concentração. Cada fibra de mim estava alerta, como se eu pudesse sentir cada movimento antes que acontecesse. Minha irmã ainda estava caída no chão, respirando com dificuldade, mas eu sabia que ela se levantaria em segundos, e quando isso acontecesse, eu precisava estar pronta. Segurei a chave na mão com força. Ela parecia um peso, mas também uma âncora. Um símbolo de tudo que eu havia sobrevivido, de tudo que havia aprendido, e de tudo que ainda estava por vir. Respirei fundo, ouvindo cada ruído, cada passo, cada sombra que se movia nas extremidades do corredor. Então ela veio. Minha irmã se levantou, olhos fixos em mim, mas algo havia mudado. A arrogância que eu lembrava da infância e da adolescência havia sido substituída por tensão, quase medo. Ela sabia que eu não era mais a mesma.
Eu havia me reconstruído, camada por camada, endurecendo meu corpo e minha mente contra a humilhação que ela e todos os outros haviam tentado me impor. O ataque dela foi rápido, calculado, mas minha defesa foi mais rápida. Cada movimento que aprendi nos últimos meses se tornou reflexo, esquiva, bloqueio, contra-ataque. E então algo inesperado aconteceu, minha irmã hesitou. Um segundo, apenas um, mas suficiente para que eu percebesse que ela também estava com medo. Medo de mim. Medo do que eu havia me tornado. Foi nesse instante que percebi o verdadeiro poder que havia despertado dentro de mim. Não era força física apenas, mas controle sobre a situação, clareza sobre minhas emoções e sobre o caminho que precisava seguir. Ela havia subestimado minha determinação. Subestimado a fúria que nasce da injustiça e da humilhação. Enquanto a mantinha à distância, comecei a perceber que o estalo metálico que ouvirá não vinha da minha irmã, mas de algo maior. Algo planejado, algo que ainda não estava completamente visível. Lembrei da carta anônima, da chave, do vulto que havia aparecido antes, tudo estava conectado. Alguém maior, mais poderoso, estava manipulando cada peça do tabuleiro, e eu precisava descobrir quem antes que fosse tarde demais. Então, de repente, a luz do quarto piscou. Uma sombra projetou-se na parede, uma figura alta, encapuzada, quase imóvel, observando cada movimento. Meu coração disparou, mas a adrenalina me manteve focada. Eu não podia vacilar. Eu não podia perder o controle. Cada detalhe importava, cada segundo podia ser fatal. Minha irmã finalmente se levantou, mas agora com uma postura diferente. Seus olhos não tinham mais arrogância, tinham determinação, talvez até arrependimento, mas ainda assim havia perigo. Antes que pudesse reagir, ela falou: "Você não entende. Não é só sobre nós. É sobre tudo que eles querem controlar, e você é apenas uma peça." A frase ecoou na minha mente. Quem eram eles? Quem estava por trás de tudo isso? Cada suspeita que eu tinha começou a se transformar em certeza. Minha esposa, minha família, minha irmã, tudo fazia parte de uma trama maior, cuidadosamente arquitetada. E eu estava no centro. Mas não havia tempo para medo. Meu corpo reagiu por instinto. Avancei, bloqueei, desviei, e usei a força do meu adversário contra ela. Cada movimento era estratégico, cada respiração calculada. E então, finalmente, consegui derrubá-la, mantendo-a sob controle. Mas ao olhar para ela, percebi algo que nunca havia esperado, lágrimas em seus olhos. Ela não disse mais nada, mas suas lágrimas revelaram uma verdade que eu não podia ignorar: havia manipulação, mas também conflito. Ela não era completamente inimiga, talvez tivesse sido pressionada, manipulada, ou talvez até temesse algo que eu ainda não sabia. Mas eu não podia me distrair com simpatia. Precisava descobrir a verdade, e rápido. Foi nesse momento que a porta atrás de mim se abriu com força, jogando uma sombra imensa sobre o quarto. O vulto encapuzado entrou, silencioso, mas com presença esmagadora. Eu senti o perigo iminente. Cada músculo do meu corpo se preparou, mas desta vez não havia surpresa. Eu sabia que precisava lutar não apenas para sobreviver, mas para finalmente assumir o controle do meu destino. Ele falou, e a voz era calma, fria, quase sem emoção. "Parabéns. Você chegou até aqui, mas ainda não viu nada. Tudo o que você enfrentou até agora foi apenas o teste inicial. Se quiser sobreviver, se quiser entender, precisará fazer escolhas que mudarão tudo." Meu coração disparou. Minhas mãos suavam, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Eu sabia que cada decisão a partir daquele momento seria crucial. Sobrevivência, vingança, reconstrução emocional, tudo dependia do próximo passo. Enquanto o vulto permanecia em silêncio, observando, minha irmã começou a se recompor, ainda caída, ainda hesitante, mas mais consciente do que jamais estivera. Eu sabia que, juntos ou não, precisaríamos lidar com aquela presença. E enquanto segurava a chave com força, senti pela primeira vez algo que não sentia desde a demissão humilhante: controle. Controle sobre meu corpo, sobre minhas emoções, sobre o caminho que iria escolher. Mas a verdade era clara: a batalha final ainda não havia começado. O manipulador, o arquiteto de toda a minha dor, ainda não havia se revelado completamente. E enquanto a adrenalina corria em minhas veias, uma certeza se instalou: eu estava pronta para enfrentar tudo, mas precisava descobrir quem estava realmente por trás de tudo isso, antes que fosse tarde demais. E então, com a chave ainda fria na mão, respirei fundo.
Cada ruído do quarto, cada sombra no corredor, cada respiração da minha irmã, tudo estava carregado de tensão. A verdade estava perto, mas o perigo também. Eu sabia que a próxima escolha definiria não apenas minha sobrevivência, mas minha redenção e vingança. O silêncio caiu como um manto pesado sobre o quarto. A respiração do vulto encapuzado parecia ecoar nas paredes, amplificada pelo meu próprio coração que batia como um tambor de guerra. Minha irmã ainda estava caída no chão, observando, hesitando, talvez esperando um comando que não vinha. E eu? Eu me sentia viva de um jeito que jamais havia sentido, cada célula, cada músculo, cada pensamento pulsava em alerta máximo. Segurei a chave com força, e pela primeira vez percebi o peso simbólico que ela carregava. Não era apenas metal frio, era a porta para minha libertação, a passagem que me levaria a descobrir toda a verdade e finalmente tomar o controle da minha vida. Minha esposa, minha família, minha irmã, o diretor, todos haviam subestimado minha força, minha determinação, minha capacidade de sobreviver e me reconstruir. O vulto avançou, mas desta vez eu não recuei. Meu corpo reagiu como um reflexo instintivo e calculado. Movimentos precisos, esquivas rápidas, golpes que não apenas defendiam, mas também neutralizavam a ameaça. Era uma dança mortal, mas, no fundo, eu sentia prazer em cada passo. Finalmente, eu não era a vítima. Eu era a guerreira que havia surgido das cinzas da humilhação, do abandono, da rejeição. Minha irmã se levantou, ainda tensa, ainda hesitante. Mas algo havia mudado. A raiva que ela nutria contra mim parecia agora misturada com medo e compreensão. Ela havia visto a força que eu havia cultivado, e por um instante, percebi um lampejo de arrependimento em seus olhos. Não era amor, ainda não. Mas era reconhecimento. E isso bastava. O vulto parou a alguns metros de nós, observando. Finalmente, ele falou novamente, e desta vez sua voz carregava um tom de admiração velada. Você é mais forte do que imaginei. Mas a verdade ainda está à sua frente. Escolha com cuidado. A frase me gelou. Escolha? Mais uma vez, eu estava diante de um dilema. Mas, ao contrário de antes, não havia medo paralisante. Eu havia aprendido que cada decisão precisava ser tomada com coragem, com estratégia. Que minhas emoções não poderiam ser manipuladas. Que minha reconstrução emocional dependia da minha clareza e da minha determinação. Segurei a chave, olhei para minha irmã, depois para o vulto. E finalmente, percebi, toda a conspiração, toda a humilhação, toda a rejeição, tinha um ponto fraco. Um fio solto que ninguém havia previsto, minha própria capacidade de aprender, de observar, de reagir. Eu decidi agir. Com um movimento rápido, avancei, segurando a chave como uma arma simbólica. O vulto recuou, surpreso com minha coragem e assertividade. Minha irmã tentou interferir, mas hesitou, e nesse instante percebi que não precisava lutar contra ela. Ela era apenas mais uma peça que precisava ser despertada, não destruída. Expliquei rapidamente, em palavras firmes e diretas, o que havia descoberto. Cada manipulação, cada mentira, cada sabotagem, havia sido planejada para me derrubar. Mas também revelei que sabia de cada detalhe, de cada estratégia, de cada aliada secreta que trabalhava contra mim. Minha voz era firme, cortante, e pela primeira vez eu senti que estava no controle completo da situação. O vulto recuou, e, num gesto que parecia resignação, retirou o capuz. Para minha surpresa, não era um estranho, mas alguém que eu conhecia muito bem, alguém que havia manipulado minha esposa e minha família por motivos que só agora começava a compreender. Ele havia subestimado minha força, minha inteligência, minha determinação. Havia tensão no ar, mas algo havia mudado. Eu não estava mais vulnerável. Cada golpe emocional que recebi, cada humilhação, cada rejeição, havia me moldado. Eu estava pronta para enfrentar não apenas a verdade, mas também a vingança, a justiça e a reconstrução da minha vida. Minha irmã finalmente falou, em um tom mais humano, quase quebrado. Eu não sabia que isso iria chegar tão longe. Eu não queria. Não havia necessidade de palavras. Eu sabia que ela havia sido manipulada, que parte dela ainda podia ser salva. Mas minha esposa era diferente. Ela era a raiz da conspiração, a arquitetadora da minha humilhação. E agora eu tinha poder suficiente para decidir meu destino, minha vingança e minha redenção. Usei a chave uma última vez, simbolicamente, girando-a como se fosse virar a página de uma história cheia de dor, mas também de aprendizado.
Ela não era apenas abertura para portas físicas, era abertura para o controle que eu estava assumindo sobre minha própria vida. O vulto caiu em silêncio, resignado, e minha irmã se afastou, ainda hesitante, mas viva, consciente do poder que eu havia conquistado. Eu respirei fundo, sentindo pela primeira vez uma paz estranha, intensa, e ao mesmo tempo a excitação pelo que estava por vir. Eu havia sobrevivido à humilhação, à rejeição, à tentativa de destruição emocional e física. Mas a vida ainda tinha suas surpresas. Eu sabia que enfrentar minha esposa seria o teste final. O ápice de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a injustiça. Eu precisava estar pronta, mais afiada que nunca, e mais determinada que qualquer um que ousasse se colocar entre eu e minha reconstrução emocional. E enquanto olhava para o vulto derrotado e minha irmã hesitante, percebi algo fundamental: minha vida não seria mais definida pelo que os outros pensavam ou faziam. Eu tinha me reconstruído das cinzas, me fortalecido na adversidade, e estava pronta para enfrentar qualquer sombra do passado ou do presente. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. E, pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente livre, poderosa e capaz de transformar cada golpe sofrido em vitória. Minha jornada de humilhação, rejeição e quase destruição chegava ao fim, mas minha história de redenção e reconstrução estava apenas começando. Eu não seria mais vítima. Eu seria protagonista da minha própria vida. E enquanto o vulto desaparecia novamente nas sombras, e minha irmã permanecia em silêncio, uma certeza queimava dentro de mim: o próximo confronto, com minha esposa, definiria tudo. Mas, desta vez, eu estaria pronta. A escuridão do quarto ainda estava presente, mas agora ela não me assustava. Ela era minha aliada, lembrando-me de que eu havia vencido a primeira batalha. E que todas as batalhas futuras, por mais sombrias que fossem, eu lutaria com força, inteligência e coragem. O silêncio que reinava no quarto parecia pesado, quase sufocante. Cada respiração era medida, cada movimento calculado. Minha irmã ainda estava ali, hesitante, como se procurasse entender minha nova postura. Mas eu não estava mais presa às antigas emoções que me afligiam: vergonha, medo, humilhação. Elas haviam sido substituídas por uma clareza implacável. Eu era dona da minha vida e de cada decisão que tomaria dali em diante. Minha mente voltou para minha esposa. Ela, que havia arquitetado cada detalhe para me derrubar, que havia espalhado minha humilhação pelo trabalho, que havia manipulado minha família inteira. A raiva ainda queimava em meu peito, mas agora acompanhada de uma força que vinha da superação. Eu sabia que o momento do confronto final estava próximo, e não podia mais hesitar. Segurei a chave na mão, aquela que havia me guiado por todas as revelações, pela reconstrução, pelos confrontos e pelas quase mortes. Ela não era apenas um objeto físico, era um símbolo da minha sobrevivência, da minha capacidade de reconstrução emocional e da minha determinação em transformar dor em poder. Respirei fundo e tomei uma decisão. A primeira coisa a fazer era garantir que minha irmã não interferisse de maneira prejudicial. Ela ainda era manipulável, ainda era influenciável, mas não mais inimiga irreversível. Eu precisava usar essa vantagem, explicar a verdade e abrir seus olhos para a manipulação que sofríamos desde o início. Olhe para você, disse com firmeza, mantendo minha postura imponente. Você foi manipulada desde o começo, assim como eu. Mas eu não permitirei mais que ninguém controle minha vida. Não eu, não minha esposa, e nem você, se decidir permanecer nesse jogo. Ela olhou para mim, olhos arregalados, confusa, mas havia um lampejo de compreensão. Pela primeira vez, ela percebeu que a linha entre manipulação e verdade era tênue, e que sua lealdade cega poderia custar caro. Mas antes que pudesse responder, um som diferente ecoou pelo corredor, passos precisos, decididos, vindos de fora do quarto. Minha esposa entrou. O ar parecia se condensar ao redor dela, carregado de arrogância e desprezo. Mas eu não recuei. Ela esperava ver a mulher fraca que havia humilhado, esperava que minhas lágrimas voltassem, que meu medo surgisse. Mas a mulher à sua frente era diferente, firme, focada, calculista, e pronta para assumir o controle de tudo. Você achou que podia destruir minha vida e sair impune? Minha esposa perguntou, voz cortante, cheia de desprezo. Que podia me humilhar, manipular minha família e ainda assim sobreviver? Eu respirei fundo, sentindo cada músculo em alerta. Não, respondi, firme. Você se enganou. Eu não sou mais quem você conhecia. Eu sobrevivi à humilhação, à rejeição, às manipulações. Eu reconstruí cada pedaço de mim, e agora, você vai enfrentar as consequências. O confronto foi inevitável.
Minha esposa avançou, agressiva, mas agora eu estava preparada. Cada movimento, cada golpe, cada esquiva era resultado de semanas de preparação, de aprendizado e de adaptação. Eu não lutava apenas por sobrevivência, lutava por justiça, por redenção, por cada momento em que ela tentou me destruir. Minha irmã permaneceu ao lado, ainda tensa, mas finalmente decidida a não mais ser manipulada. Ela hesitou, mas não interferiu. Cada golpe que eu desferi, cada ação que tomei, era precisa, cirúrgica, mostrando não apenas força física, mas também domínio emocional. O momento crítico veio quando consegui desarmá-la, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. O olhar de superioridade desapareceu do rosto dela, substituído por surpresa, medo e incredulidade. Pela primeira vez, ela viu que eu não era mais vulnerável. Que eu não era mais a vítima que podia ser manipulada ou destruída. Você perdeu, disse, com a voz firme e calma. Não há mais espaço para manipulação, humilhação ou controle sobre mim. Eu escolhi minha vida, e nada poderá me deter agora. Minha esposa recuou, derrotada, não apenas pelo físico, mas pelo choque emocional de perceber que sua própria crueldade havia fortalecido a pessoa que ela esperava quebrar. Eu não apenas sobrevivi, eu evoluí, transformei dor em poder, humilhação em força, rejeição em determinação. O vulto que havia me observado desde a carta anônima, a sombra que parecia mover todas as peças no tabuleiro, permaneceu silencioso por alguns instantes, e então desapareceu. Sua função, aparentemente, havia terminado. Ele havia testado minha força, minha resistência, e finalmente reconhecido que eu era capaz de enfrentar tudo sozinha. Minha irmã, ainda em silêncio, se aproximou. Eu nunca imaginei que você pudesse ser assim, disse, voz trêmula. Mas vejo que você sempre foi mais forte do que todos pensaram. Sorri, sentindo uma estranha mistura de alívio e triunfo. E você ainda pode escolher o seu caminho, respondi. Mas eu não permitirei mais que ninguém nos manipule. O peso das últimas semanas finalmente começou a se dissipar. O terror, a humilhação, a rejeição, a manipulação, tudo havia me moldado, mas não me destruiu. Eu havia saído do inferno mais forte, mais consciente e pronta para reconstruir minha vida em meus próprios termos. Ao sair do quarto, respirei o ar da liberdade. Cada passo parecia mais leve, cada movimento mais seguro. A cidade lá fora continuava indiferente, mas agora eu estava no controle da minha história. Eu não era mais a vítima, não mais a peça manipulável. Eu era a protagonista da minha vida. E enquanto o sol começava a nascer, tingindo o horizonte de tons dourados e laranjas, senti algo raro, paz. Uma sensação de completude, de redenção. Eu havia sobrevivido ao pior, enfrentado o inimaginável e saído mais forte do que qualquer um poderia prever. Minha esposa e minha família haviam perdido o controle sobre mim. Minha irmã finalmente enxergara a verdade. E eu finalmente podia respirar, livre, poderosa, pronta para escrever os próximos capítulos da minha vida sem medo, sem vergonha, e sem limitações. A humilhação havia terminado. A rejeição havia sido transformada. A redenção estava completa. E pela primeira vez, em muito tempo, eu sorri, não por vingança, mas porque havia me encontrado no meio do caos e saído inteira, viva, inquebrantável.